Vamos lá! Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo das 4 principais causas de nulidade dos leilões extrajudiciais de imóveis. Quais são os leilões extrajudiciais de imóveis, professor? Os leilões extrajudiciais de imóveis são aqueles que são feitos pelos próprios bancos que financiam os imóveis através do cartório de registro de imóveis. Ou seja, esses leilões não passam aí pelo crivo do Poder Judiciário. Então hoje aqui eu vou ensinar para vocês 4 aspectos que você tem que tomar cuidado para que a sua arrematação não seja anulada. Porque, a bem da verdade, o que se visa, né? O objetivo que existe na análise dos leilões, na análise prévia das oportunidades, é justamente evitar aí que haja uma anulação, porque é muito ruim, né? Você arrematar, fazer uma projeção ali, planilhar um investimento, arremata aquele apartamento, aquele imóvel, faz aparentemente um bom negócio e de repente é anulada a sua arrematação. Então, o trabalho de análise prévia ao leilão, ele visa justamente evitar que a pessoa passe aí por esse dissabor de arrematar e não levar. Veja bem, primeira nulidade que você precisa observar. Nos leilões extrajudiciais de imóveis, o primeiro ato que deve ser praticado para que ele tenha validade é a intimação do devedor ali do financiamento para purgar a mora em 15 dias. Ou seja, o banco ele financia o imóvel para o devedor, correto? E esse devedor ele vem a ficar inadimplente ali em algumas parcelas. O banco obrigatoriamente deve intimar esse devedor através do cartório de registro de imóveis para que ele pague o débito em 15 dias. Se você for analisar um imóvel, né, uma oportunidade que te interessa aí no leilão extrajudicial e verificar na matrícula que não houve essa intimação para purgação da mora, você não entre nesse leilão, porque inevitavelmente ele terá aí uma possibilidade real de ser anulado, certo? Por quê? Porque há uma nulidade consistente na não notificação do devedor para purgar a mora, para pagar o que ele deve, né, e evitar então que o bem vá a leilão. Então, primeira nulidade muito frequente, a ausência de intimação para o devedor purgar a mora em 15 dias. Segunda nulidade muito frequente, vejam bem, a ausência de intimação do devedor acerca da data, a hora, né, e local do leilão, exatamente. Os bancos às vezes comem mosca nesse aspecto aí, porque a lei diz que não basta apenas a intimação para a purgação da mora, para o pagamento em 15 dias. Se ele não purgar a mora, esse bem vai a leilão. E aí, indo a leilão, o devedor deve ser também intimado com 5 dias de antecedência de que o imóvel vai a leilão no site determinado ali, específico, né? No site específico que está ali naquela intimação para que ele possa acompanhar. Isso porque ele tem o direito de preferência ainda que ele pode exercer até o momento da arrematação, certo? A terceira grande nulidade que vocês vão encontrar e que tem que se precaver também é a ausência de intimação do cônjuge do devedor, né? Que também é observada, né? Essa nulidade, né? Que os bancos às vezes também comem mosca. O devedor é casado, né? No regime de comunhão parcial de bens ou de comunhão universal de bens, e o cônjuge dele, por consequência, tem o direito de ser intimado da data, hora e local onde ocorrerá o leilão, certo? Se não houver essa intimação também, você correrá o risco de arrematar e ter a sua arrematação anulada. Então essa é a terceira nulidade. A quarta nulidade é o preço vil, exatamente isso.
Tem muita gente aí na internet ensinando de forma errada que não existe preço vil nos leilões extrajudiciais. Veja só, os leilões extrajudiciais de imóveis, eles são regidos pela Lei 9.514 de 97. Realmente essa lei não traz nela lá o conceito de preço vil. E qual seria esse conceito de preço vil? É aquele que indica que os imóveis não podem ser arrematados no leilão por preço inferior a 50% do valor da avaliação do imóvel. Só que, apesar da Lei 9.514 de 97 não se referir para os leilões extrajudiciais ao conceito de preço vil, a jurisprudência dos tribunais, que é justamente a manifestação do Poder Judiciário sobre a interpretação da lei, manda aplicar de forma subsidiária o conceito de preço vil que consta lá do Código de Processo Civil para os leilões judiciais de imóveis. Veja só, trocando em miúdos aqui, vamos tirar o juridiquês de lado que eu vou explicar pontualmente aqui essa quarta nulidade, que é o preço vil. Bom, como eu disse, a lei que trata dos leilões extrajudiciais é uma e a lei que trata dos leilões judiciais de imóveis é outra. Entretanto, elas acabam se comunicando em aplicações subsidiárias por interpretação dos tribunais. E um dos casos em que há aplicação da lei que rege os leilões judiciais para a hipótese dos leilões extrajudiciais é justamente o caso do preço vil. Então veja bem aqui para a gente encerrar o raciocínio. Há sim nulidade por preço vil nos leilões extrajudiciais de imóveis, porque a jurisprudência diz que aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil aos leilões extrajudiciais de imóveis, de forma que é impossível juridicamente você adquirir de forma válida um imóvel em leilão extrajudicial por valor abaixo de 50% do seu valor de avaliação. É isso aí que eu quero que vocês aprendam. Só que há aqui um macete aí que eu vou ensinar também antes de finalizar esse vídeo. E esse macete, ele te dará nos leilões extrajudiciais a possibilidade de triplicar, quadruplicar o valor investido em uma única arrematação. E você pode estar aí se perguntando, mas pera lá, o professor acabou de dizer que aplica o conceito de preço vil aos leilões extrajudiciais, impedindo que eu compre com desconto maior do que 50%, né? Ou melhor dizendo, por um valor inferior a 50% do valor de avaliação. Agora complicou, foi tudo. Como que eu vou quadruplicar, triplicar o valor investido numa única arrematação? Veja bem, eu vou ensinar algo aqui para você que me segue aqui no YouTube. Mas antes, dê o seu like aqui no nosso vídeo, né? Se você não segue o nosso canal, já siga agora, porque aqui toda semana eu posto um vídeo com conteúdo muito rico mesmo, acerca dos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. E a minha intenção é te ensinar esse caminho aí da prosperidade nesse ramo do investimento. Vamos lá, o macete é o seguinte: os leilões extrajudiciais de imóveis têm sim a aplicabilidade aí do conceito de preço vil. Entretanto, há uma exceção. E a exceção são aqueles imóveis que já passaram por 2 leilões extrajudiciais negativos. Então você vai olhar lá na matrícula do imóvel. Se o imóvel ele já passou por 2 leilões extrajudiciais negativos, você tem a possibilidade de adquirir esse imóvel com um desconto muito maior. Eu estou falando aí com desconto de 80%, 70%, 60%, né? Triplicar o valor investido numa única arrematação. E por que isso? Por que nessa hipótese não tem o conceito de preço vil? Porque nessa hipótese a Lei 9.514 diz o seguinte: quando o imóvel vai a 2 leilões negativos, né? E está ali averbado na matrícula que já passou por esses 2 leilões, o banco passa a ter a livre disposição do bem.
Exatamente isso. É por isso que você tem aí a venda direta da Caixa Econômica, a venda direta dos demais bancos, os leilões extrajudiciais de praça única dos demais bancos, porque depois que ocorre o segundo leilão negativo, o banco está liberado para fazer o que quiser com o imóvel, inclusive doar se ele quiser. Se ele quiser, ele pode doar. Então era isso aí que eu queria ensinar hoje para você. Dê o seu like, ajude a gente aqui a crescer o nosso canal. Dê o seu like agora e se você não segue o nosso canal, siga e compartilhe esse vídeo também para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Até o próximo vídeo!